Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente das Estradas de Portugal e a equipa que o acompanha. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, já registámos as respostas que foi trazendo e as informações que foi trazendo a esta Comissão. Eu gostava de colocar algumas questões ainda relativamente a esta consideração quanto à relevância, independentemente ou para além da discussão jurídica sobre a sua obrigatoriedade legal ou não. Essa é uma polémica interessante, mas que nesta altura só é suplantada pelo interesse que tem quanto a nós a origem da consideração dessa relevância, isto é, as razões que levam a que se considere que isso é um assunto que não tem grande interesse. Aliás, penso que registrei corretamente que o Sr. Presidente das Estradas de Portugal afirmou na sua exposição inicial que essa questão do comparador público não seria relevante. E penso que sei porquê. Aliás, ao ouvir as intervenções e as respostas que o Dr. Almerindo Marques tem trazido nesta reunião, vai ficando mais claro porque é que para a Administração das Estradas de Portugal e também para o Governo, evidentemente, a comparação entre as parcerias público-privadas e as outras modalidades de obras públicas é uma comparação que não interessa fazer. E não necessariamente pelas mesmas razões. Não interessa fazer para as Estradas de Portugal porque, e eu penso que estou a ser rigoroso nesta leitura, porque há um mandato dado pela legislação em vigor. Há um mandato dado pelo Decreto-Lei 380, que já foi aqui citado relativamente ao contrato de concessão com os Estados de Portugal, que fala expressamente no caráter de privilégio que deve ser dado às parcerias público-privadas. Se isto não é um mandato, não sei o que é que será. É uma base da concessão, é uma orientação muito clara sobre o que é que deve ser privilegiado. A palavra até é essa. E, portanto, com esse mandato e com essas regras que se trabalha nas Estradas de Portugal, não se discute as regras e as premissas, mas nós aqui na Assembleia da República temos mesmo que discutir as regras e as premissas. Porque é do Governo e do Parlamento que saem as regras e as premissas para o mandato que depois a Administração vai desenvolver. Ora bem, eu penso que inclusivamente nas alegações que as Estradas de Portugal remeteu para o Tribunal de Contas, chegou a invocar-se o dever de lealdade para justificar a inexistência de um comparador público. Eu li esta referência, que foi rejeitada pelo Tribunal de Contas. Este argumento foi rejeitado, inclusivamente no acórdão, de forma expressa. Mas há uma questão que é incontornável ao nível do debate que na Assembleia tem que ser feito sobre as parcerias público-privadas. É que isto não pode ser uma questão de fé. Não pode haver uma altura que é cedo demais para falar do assunto, à qual imediatamente a seguir já é tarde demais para falar no assunto. Ora bem, o Sr. Presidente das Estradas de Portugal, nas afirmações que fez à imprensa logo a seguir à notícia destes acordos do Tribunal de Contas, e aliás já abordou o assunto aqui também nesta reunião, falou na opção tomada pela Administração quanto a este problema do adiantamento das concessionárias, que foi comparado com a opção da própria empresa, Estradas de Portugal, se dirigir ao mercado e obter esse financiamento e assumir essa dívida diretamente. Ora, eu penso que isto para comparador público não está nada mal. Ou seja, a comparação entre o que seria o custo de financiamento de um adiantamento financeiro de uma concessionária às Estradas de Portugal, por comparação com o recurso da própria entidade, Estradas de Portugal, ao mercado financeiro e à contração dessa dívida, que fica mais barata, de facto, à instituição, é um indício muito claro e muito interessante sobre o que isto poderia ser se, de facto, a opção fosse pesada entre os custos de financiamento, tendo em conta uma necessidade que foi salvaguardada, uma necessidade para alguns, que foi salvaguardada desde o início, que é a garantia de uma taxa interna de rentabilidade acionista para as empresas privadas. E esta, para nós, é uma questão que está na raiz do problema e é a chave para o enigma. É que nós, inclusivamente, ao lermos os acórdãos do Tribunal de Contas sobre estes concursos e ao verificar que
apesar da crise financeira, que foi a tal circunstância excepcional aqui invocada, apesar dessas circunstâncias, apesar dos terremotos no mercado financeiro que estavam a acontecer do ano passado, com todas as volatilidades que estavam associadas a isso, apesar de tudo isso, a TIR acionista das empresas tinha que se manter intocada. Aliás, de acordo com a própria alegação e resposta da Estado de Portugal ao Tribunal de Contas, esse era até o racional da operação. Penso que estou a citar a Estado de Portugal. Ou seja, esta era uma regra que não se podia evitar. A taxa interna de rentabilidade acionista das empresas privadas concorrentes nestes negócios não se podia mexer, não podia diminuir. Diminui o custo da construção associado ao projeto, diminui o valor utilizado líquido das subconcessões, aumenta, peço desculpa, o VAL aumenta nas subconcessões, diminui o peso do endividamento bancário associado à operação, e é assim que se compensa a alteração dos valores, aumenta o encargo direto para as Estradas de Portugal em custos de financiamento. A taxa interna de rentabilidade acionista mantém-se. Isto é muito bom fazer negócio com o Estado desta maneira. E apesar da crise. Portanto, assim, há um belíssimo para-choques em relação à crise que estas empresas conseguem garantir por opção, por racional, segundo as Estradas de Portugal. Nós estamos perante uma política de facto consumado, em que o processo, esta explicação é naturalmente indesmentível, compreendemos perfeitamente que do ponto de vista dos fatores económico-financeiros do custo-benefício, compreendemos perfeitamente que o Dr. Almerindo Marques aqui tenha afirmado que na altura em que o processo já estava lançado, em que a crise estava instalada e quanto mais tarde se fizesse a adjudicação, maiores seriam os custos de financiamento e no limite a opção seria entre adjudicar ou não adjudicar, e que nessa opção os dados estavam lançados à partida porque era impossível que a não adjudicação fosse mais barata, digamos assim, do que a adjudicação nos termos em que houvesse, digamos que o Estado português, por via de interposta de Estradas de Portugal, estava a negociar em estado de necessidade. Não havia alternativas para a negociação que foi feita. Ou seja, era sempre mais caro a partir do momento em que o facto estava consumado. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Para uma entidade não seria mais caro no que diz respeito à TIR acionista. Era de facto para as concorrentes. E desse ponto de vista, colocamos em causa, e é desta forma que colocamos em causa, pelo concreto, pelos factos, pela experiência prática, que mais uma vez fica demonstrado que a comparação entre as parcerias público-privadas e os outros modelos de negociação e de contratação, nomeadamente as tradicionais, garantindo o caráter público e a exploração pública deste tipo de projetos, aí sim, mais uma vez, o Estado está a perder. E esta é, volto a dizer, Sr. Presidente, uma decisão que, mais do que ser tomada, no caso concreto, ad hoc, ao nível de uma administração do Estado de Portugal, coisa que também não teria que ser excluída necessariamente, porque essa avaliação também poderia ser feita, em cada caso, em cada momento, se deve partir para a subconcessão e para as PPPs, ou se o Estado de Portugal deve assumir esse investimento e endividar-se, etc. Essa avaliação, essa comparação, em cada situação tinha que ser colocada. Comparador público. A lei exige, mas mais do que a lei exige, de facto a boa gestão dos recursos públicos exige e coloca essa questão. Para terminar, Sr. Presidente, eu gostava que confirmasse o Dr. Almerindo Marques se nós registámos bem a informação que deu inicialmente no ano 2009, citando de memória, conforme o fez, um resultado positivo de 80 milhões de euros, Estado de Portugal, e, se bem entendi, uma situação de endividamento de 300 milhões de euros. Gostava só que confirmasse estes valores, se registámos bem, se assim é.